Hoje eu vou falar aqui sobre algumas maneiras, 3 maneiras de coisas que você pode falar na hora de apresentar valores de tratamento, cirurgias, protocolos para o seu paciente, para ele fechar o valor na hora. Essas estratégias fazem o paciente confiar em você e quem confia compra. E elas, é claro, elas fazem com que a sua taxa de conversão, de fechamento, de tratamento, cirurgias, protocolos aumente, e isso ajuda drasticamente você a dobrar o faturamento do seu consultório. E se você está chegando aqui agora, nesse episódio do podcast Consultório High Ticket, eu sou a Nanda McDowell e eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o faturamento dos seus consultórios, atraindo pacientes high ticket, ou seja, trabalhando menos. Então, se você está aí remando, sofrendo com a captação de pacientes, tá, né, na rodinha do hamster, não para de trabalhar e vê o seu faturamento estagnado, não se esqueça de acompanhar os episódios desse canal, já se inscreve aqui no meu canal do YouTube, me acompanha aqui no podcast se você tá me ouvindo aí pelo Spotify e me acompanha também no Instagram, no Nanda Mac Vendas, para você ver mais vídeos como esses que vão te ajudar a dobrar o faturamento do seu consultório, assim como já ajudou centenas de profissionais da saúde e clínicas, consultórios no último ano. E antes de começar, quero explicar um pouco o contexto desse episódio. O que não são essas estratégias. Nem nesse episódio e nem aqui no meu canal a gente fala de estratégias em massa. A gente foge de você ter problemas com o seu conselho e de ser interpretado que você está mercantilizando a sua, a medicina, odontologia, psicologia, a sua área aí da saúde, fisioterapeuta, a sua área da saúde que você atua como profissional da saúde. A gente não quer esse tipo de problema. Então, aqui o princípio que rege esse canal e todas as estratégias do consultório High Ticket é old but gold, coisas que funcionam, que são, já tradicionais, funcionam para atrair nossos pacientes, funcionam para fidelizar nossos pacientes, mas sem que você tenha esse problema de ficar parecendo, uma clínica popular tentando angariar assim, uma massificação de pacientes como se fossem clientes, como se fosse, um comércio, que não é isso que assim que atua a área da saúde, né? Então as estratégias que eu apresento aqui não envolvem nenhuma dessas estratégias que você vê aí, guru do marketing da área da saúde apresentando, coisas na internet, coisas que pode te dar no futuro uma dor de cabeça com o seu conselho. Também essas estratégias não envolvem você gravar nenhum tipo de vídeo, você não ter nenhuma exposição online. Então, se uma das objeções que você tem é aquela vozinha que fica na sua cabeça que te irrita, que é que você não quer ficar blogueirinho, você não quer ficar blogueirinha nas redes sociais, pode sentar aí e ficar tranquilo que nenhuma dessas estratégias envolvem isso também de você aparecer na internet. Nenhuma. E terceiro, também são estratégias que não envolvem você ter que investir, gastar dinheiro para aplicar. Você não vai gastar um centavo para aplicar nenhuma dessas estratégias hoje. E são muito simples de serem aplicadas. Nanda, agora você falou minha língua, gostei do que você falou até aqui. Então o que são essas estratégias aí que você está falando? Isso é mágica? Não, não é mágica. São estratégias que envolvem o seu rapport, aquele quebra-gelo, que você tem com o paciente, formas de conversar e criar conexão, confiança, ter a confiança do paciente para que ele feche naquela hora o valor do tratamento com você. São estratégias também que mantêm a sua postura profissional intacta, então que não envolve você ficar parecendo aquele vendedor de carro usado, aquele advogado que corre atrás de ambulância, atrás de cliente, sabe? Aquelas coisas que te deixam desconfortáveis no mundo que você vê por aí de vendas. E o objetivo dessas estratégias é você conscientizar, você trazer o paciente para o seu mundo de forma simples, de que ele consiga entender o que você está explicando e que é importante ele tomar essa decisão e seguir esse caminho que você está propondo para ele ali na consulta, seja aquele tratamento, cirurgia, enfim, o que você está propondo ali como solução para a dor dele, dor física mesma ou algum desejo estético dele, por exemplo. E isso tudo sem ele se sentir encurralado, pressionado e sem você também se sentir como um vendedor turco, tá? Eu escolhi hoje esse tema para esse podcast e falar dessas maneiras do paciente confiar em você, de você não perder a atenção a ele nessa hora que é ouro, que é a hora da venda, que você tá ali, passando os valores de tratamento, cirurgias, protocolos para ele, porque isso é uma das coisas principais, mais importantes
para você que trabalha apresentando, né, tratamentos, cirurgias, protocolos, dobrar o seu faturamento. Isso é uma grande virada de jogo. Então essas estratégias aqui têm um poder de ter um efeito até mais rápido, né, e mais impactante ainda do que outras estratégias até que eu já apresentei nesse canal. Então, vamos lá e preste atenção. Antes de tudo, você tem que entender o conceito. É muito importante que a gente, que é paciente, quando a gente chega no seu consultório, e na hora que você está falando de valores com a gente, não sua secretária, não orçamentista, não assistente, é você que vai falar desses valores com a gente, eu já explico isso aqui no meu canal, a gente confia em você. A gente não tem aquela impressão que você está tentando só, entre aspas, faturar, gente. No mercado financeiro tem também o termo que é horrível, que é boletar o cliente. Se o paciente minimamente desconfia que você, por algum motivo, acha que ele tem fundos ilimitados, ou de que ele é muito fácil de ser enrolado, ou, né, se ele acha assim, minimamente, ele já vai ter a tendência a adiar a decisão de fechar aquele tratamento agora. Aí ele vai te falar alguma coisa, vou pensar, vou ver, eu tenho que decidir, tal, tenho que falar com periquito e papagaio antes de decidir. Ele vai te dar alguma desculpa. Na verdade, ele não está ainda se sentindo confiante de tomar aquela decisão ali por causa de alguma coisa que você falou, ou por causa de alguma coisa que você não falou. Então, como é que você consegue quebrar isso para antes de chegar nesse momento de você passar o preço para ele, de falar valores com ele, você não tá inseguro ou insegura, você não tá tremendo na base, você não passar insegurança para ele, né, ou para ela, para sua paciente, e ele também não se sentir encurralado e que você tá tentando faturar ele. Quando o paciente realmente confia em você e não se sente encurralado, ele entende e dá um clique na cabeça da gente que você tá lá para resolver o nosso problema, que não é mais sobre você e ali, né, o que você vai faturar, o que eu vou te pagar, sobre você realmente me ajudar a resolver o meu problema que eu cheguei ali no seu consultório tentando resolver. E quando a gente entende isso como paciente, isso é bola morta pra gente, o seu faturamento voa. Tem taxas de conversões de alunos meus que já chegaram a quase 100% no consultório depois que eles entenderam esses conceitos aqui. Então essa é a oportunidade que está passando aqui na sua frente agora. Vai te ajudar a dobrar, a triplicar, a multiplicar o faturamento do seu consultório. Vai te ajudar a ter mais recomendação de outros pacientes high ticket. E também vai te ajudar um efeito que é colateral. É você ter mais autoridade profissional e o paciente te ver com mais respeito, com mais admiração e recomendar, né, vocês para outros pacientes dizendo isso, que você é um profissional diferenciado. E essas estratégias também já podem ser aplicadas no seu consultório amanhã. São estratégias que você vai ver que são muito simples de aprender. Não é difícil implementar e não envolve nenhum custo, né, você implementar amanhã no seu consultório. E além disso, além delas trazerem resultados imediatos, não tem tantas pessoas assim, tem pouquíssimas pessoas aplicando. Então você está nadando no oceano azul, bebendo água limpa e a hora de aplicar isso aqui é agora. E você talvez agora esteja pensando, nossa, ela já falou aqui que eu vou ter que passar os valores para o paciente, mas eu não tenho tempo de fazer isso na consulta e eu não me sinto confortável de fazer isso porque o paciente vai ficar me achando mercenário ou falando de valores, eu sou profissional da saúde e isso não tem nada a ver. Já não tá pensando isso? Pois é, mas se você já assistiu algum dos meus eventos online gratuitos, né, a Semana Fatura o Dobro, você já viu que já quase 700 profissionais da saúde já passaram por esse processo, já dobraram, triplicaram o faturamento, como a doutora Mônica Moya, Tati de Pirelli, a doutora Karina Bittencourt, enfim, são centenas, nem teria como passar todos os depoimentos, de só entender que elas tinham que passar o preço e passar o preço dessa maneira, elas já conseguiram fazer o consultório delas e, às vezes, de 4 dígitos por mês para 6 dígitos, isso mesmo, mais de 100 mil reais por mês no consultório faturados por causa principalmente dessas estratégias aqui que eu vou falar agora. Então, entendeu a importância? E o que você está fazendo de errado hoje? Como é que você tá ou não está apresentando esses valores? E como que você conserta isso e aplica essas estratégias do jeito certo? Então, antes vou aqui, né, fazer uma pintura na sua cabeça de como geralmente está sendo feito do jeito errado no seu consultório. O primeiro jeito errado mais comum é você fazer uma consulta técnica gigante, porque você quer mostrar para o paciente que você entrega muito, que você se importa com ele, que ele pode confiar em você, e você acha que essa maneira certa é fazer uma consulta de 1h30, 2 horas, pode até ser de 1 hora, só que aquela consulta maçante, onde você vira o professor Girafales pra gente, e você fica lá ensinando pra gente tudo sobre aquela condição, que eu tenho alguma coisa, que parece que eu tô numa aula de faculdade da sua especialidade.
Deixa eu te mandar uma real aqui agora que nenhum paciente vai te falar, até porque não vai querer te chatear e nem te interromper, porque a gente vê a autoridade em você, profissional da saúde. Eu não quis fazer medicina, odontologia, nutrição, fisioterapia. Eu não sou profissional da saúde, eu que tô lá, né, no seu consultório. Eu não quero uma aula sobre o tema, eu não estou na faculdade, eu sou sua paciente. Eu quero só saber a parte que é relevante de como que eu vou resolver o meu problema, o que que eu preciso fazer para resolver o meu problema, qual que é o meu 50% como paciente, além de pagar a sua consulta, pagar o tratamento, que eu preciso fazer para isso dar certo e para eu ter o resultado final ali, eu me livrar daquele incômodo que eu tenho que me levou a seu consultório. Quando você encara o professor Girafales e começa lá a falar um bando de termo técnico, a gente fica boiando, você vai perder a gente na conversa. A gente, paciente, vai começar a pensar onde que a gente vai almoçar depois, onde a gente vai jantar, se a gente já fez aquelas tarefas lá da casa da semana que a gente tinha que fazer durante essa semana, se ainda tem que passar do supermercado. A gente começa a sair da órbita, tá? A gente sai dessa estação de rádio, porque a gente não tá entendendo nada. Então a gente vai começar a viajar, assim. Você pode reparar, o paciente começa a olhar para outro lado, pode não sei o quê, ou fica fixadamente assim, olhando para você. Não tá prestando atenção, ele não tá ali. Por quê? Ele não entende e ele não tem o menor interesse na sua aula de faculdade de professor Girafales. É isso que está acontecendo. Começa a reparar se seu paciente está fazendo isso e entrando, né, no modo assim, zone out, né, zumbi, enquanto ele está no seu consultório, enquanto você fala. É um sinal de que você está falando demais e você encarnou o professor Girafales. Então, cuidado com isso. Outro erro muito comum, né, que eu já citei aqui, já dei uma antecipada aqui nesse episódio, é você delegar o protagonismo do seu consultório e você deixar a secretária, uma assistente, orçamentista, outra pessoa passar o valor do tratamento, que é a hora que é ouro, tá? Com o seu paciente, que é muito rápido de passar. É só você saber o jeito certo, que eu vou falar agora de como passar esse valor, e você delega isso para ela. Você não sabe como é que tá naquela sala ali, né, com ela e com o paciente. Você não sabe o jeito que ela tá fazendo, você não sabe quanto de, né, desconto, o que ela tá falando pro paciente. Não dá, você tá assim, deixando seu faturamento escorrer pelo ralo, se não é você que tá falando esses valores com o seu paciente. A secretária, assistente, orçamentista não, porque ela não pode nem existir dentro do seu consultório. Ela só fala o valor da consulta, ela faz ações, né, e funções administrativas dentro do seu consultório. Marcação de consulta, remarcação, trazer um cafezinho, enfim, receber o valor do pagamento, passar lá o cartão ou receber, se a pessoa pagou em dinheiro ou pagou, enfim, por Pix. Ela só resolve isso. Ela não apresenta o tratamento e os valores. Isso é com você. E qual o jeito certo de apresentar esses valores para o paciente, né, confiar em você e aumentar a sua taxa de conversão desses tratamentos, cirurgias e protocolos para você dobrar o seu faturamento? Primeiro, eu tenho um material, uma técnica, uma estratégia que eu desenvolvi que se chama Health Plan, dentro do meu curso Consultório High Ticket, onde eu fiz um PDF, um modelo inteiro. Obviamente não vai ter como eu apresentar isso aqui agora e mostrar exatamente como funciona, mas é um modelo que substitui um orçamento, né? O orçamento deveria ser a palavra proibida no seu vocabulário, porque isso já traz, ai meu Deus, quanto é que eu vou gastar? Já deixa a gente paciente tenso. Então, eu desenvolvi esse modelo de apresentação, que é um papel, enfim, editável, tudo mais, e o Health Plan. Então, obviamente, se você for aluno do curso Consultório High Ticket, você recebe, né, esse Health Plan, aprende a usar ele. Se você ainda não é, vou te dar uma antecipada de como você já pode agora aplicar de uma maneira simples no seu consultório e já ver os primeiros resultados, tá? Pega um papel em branco, literalmente muito simples. Não pode ser uma coisa já toda impressa, né? Toda pré-feita, toda, enfim, cheio de frufruzinho, enfim, um bando de coisa ali desnecessária, logo gigante. Esquece isso. Pega o papel em branco e escreve à mão e vai explicando para o paciente os valores do tratamento e para que é o que e por que é o que, quais são as fases e por que isso é importante nessa fase ele fazer XPTO. Leva, no geral, menos de 5 minutos. 10 minutos, se você não tiver experiência, você demorar muito, tá? Mas a gente já colocou isso no relógio. Aliás, no evento gratuito, na Semana Fatura o Dobro, nos meus eventos, né, que tem 5 eventos por ano, eu apresento isso ao vivo. E você pode colocar aí um timer e ver que demora menos de 5 minutos para você apresentar isso para o seu paciente. É muito simples, tá? E na hora também de falar desses valores, você vai falar com uma especificidade, mas que é na linguagem dele. Então, por exemplo, se eu cheguei lá e falei que eu quero muito fazer uma
cirurgia de redução de seio, porque eu tô sentindo que eu estou ficando corcunda, porque me incomoda, que biquíni é dificílimo comprar. Aí você vai falar nas palavras do que eu falei, usar a especificidade do que eu falei na hora de apresentar os valores. Eu quero que fique bem claro essa parte. Esses planos que você vai apresentar de tratamento, cirurgia, eles não podem estar já prontos no computador, feito, e você imprimir um negócio e passar para o paciente. Você não pode ir lá ficar digitando tac, 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 na frente do paciente. Isso tudo tira a pessoalidade e também tira a atenção do paciente, tá? Parece que você não está ali com ele em pleno, tem um computador entre vocês. Então toma muito cuidado com esse detalhe, porque faz diferença. Segundo, quando você está quebrando o gelo do paciente, já antes de você também apresentar os valores, você precisa entrar no mundo dele. É um termo que falam muito aqui nos Estados Unidos, que é get into the world. E o que isso significa? O paciente tem uma vida diferente da sua, se interessa por outras coisas. O momento que ele está ali no consultório, o quanto mais você fizer a consulta e aquela conversa ser sobre ele, mais ele vai gostar de você. O Roosevelt já dizia, fale sobre as coisas que eles dão mais valor, que eles acham mais importante, que eles têm mais entusiasmo. Então, por exemplo, tinha um advogado, contar aqui uma história, né, que é bem famosa aqui nos Estados Unidos, em Connecticut. Tinha um advogado, um dos advogados mais bem-sucedidos que já teve nos Estados Unidos, multimilionário. E aí, um dia, ele veio aqui em Greenwich, né, perto aqui, uma saída daqui é onde eu moro, e que é a cidade, né, das pessoas todas que saíram de Nova York. Aí, ele estava com o filho de um cliente, e eles estavam conversando, né? Esse filho desse cliente influenciava muito as decisões desse cliente, era um dos maiores clientes dele, do escritório dele. E aí, eles começaram a conversar sobre barco, porque tem uma marina aqui, umas pessoas têm barco. Olha que o barco dá pra usar 2 meses do ano inteiro, né? Porque o resto é um frio do caramba, mas tudo bem. Eles começaram a conversar sobre barco isso. Ah, e daí dá pra ir pra aquela praia ali. Ah, você já pegou o barco e foi até Manhattan? Ah, que legal. Ah, dá pra ir com o barco até o Japão. Ficaram conversando sobre barco. Quando o advogado saiu de lá, ele falou pro cliente, que era o pai dele, pai, esse advogado é o máximo, seu advogado é o máximo, não é tão legal. Aí ele olhou, por que você gostou tanto dele? A gente ficou horas e horas falando sobre barco, né? Ele tem um barco? Aí ele olhou, não, ele não tem um barco, ele tem até medo do mar, ele não entra, ele nunca entrou no meu barco. Ele estava falando de barcos porque era um interesse que você tinha, que você demonstrou entusiasmo, e ele estava conversando com você. Então, você vê, muitas vezes a pessoa confiar em você, gostar de você, falar que aquela consulta foi maravilhosa porque você falou de um assunto que interessava a ela. É uma coisa boba, assim. É óbvio, é um assunto que você não entende. Esse advogado, por acaso, entendia muito de barcos, que ele vai para boat show, vários amigos dele, né, amam barco, a família ama barco, enfim. Tinham várias aí variáveis que ele entendia de barcos, mas ele pessoalmente não gostava de barcos. Mas é um assunto que ele ficou ali deixando a pessoa falar. Então, e traz esse exemplo pro seu consultório. Deixa a pessoa falar, pergunta para ela, mas o que é que você gosta tanto do barco? Então é isso, não. Qualquer assunto que ela ali levemente mostra entusiasmo, você achou ali o golden egg, o assunto dourado, né, o ovo dourado, que é aquilo ali que você precisa falar um pouco sobre aquilo. Não é para falar durante 20 minutos, 30 minutos, mas é para fazer perguntas e deixar a pessoa falar sobre esse assunto que entusiasma ela. Presta atenção nisso, que isso é ouro, hein? Segundo, você tem noção do quanto as pessoas são carentes? De quanto as pessoas são inseguras? De quanto várias pessoas se sentem como um fracasso ou não apreciadas, não valorizadas? Isso é muito comum. Se você faz uma pessoa se sentir importante, minimamente importante, você tem capacidade de mudar a vida dela. Você tem capacidade de ela sair do seu consultório e você virar a pessoa favorita dela. Isso é muito sério. E vou contar também para você entender como que isso teve um impacto na minha própria vida, para você entender o quão grandioso é esse princípio e quão importante ele é. Quando eu era criança, pequena mesmo, tipo 7ª, 8ª série, eu não me achava uma pessoa inteligente. Não me achava, por causa de umas brincadeiras que faziam na escola, um bullying. Eu estudei um tempo fora, eu falava português, várias coisas erradas. Eu não me sentia uma pessoa inteligente, não sentia. Só que eu sempre fui uma aluna muito esforçada e eu queria mudar essa percepção que meus coleguinhas lá, quando eu era da escola americana do Rio, tinham de mim. Então eu estudava e eu melhorava minhas notas, eu tinha muito esforço. E uma professora minha
viu isso, reconheceu isso, viu que falou, olha, essa menina aqui, ela é mais, né, esforçada do que o normal, ela leva esse negócio da escola a sério, não sei o que tal, ela percebeu isso em mim. E aí uma vez ela me falou e fez uma coisa comigo que mudou completamente a minha vida. Na escola americana do Rio de Janeiro, tinha uma oportunidade de, se você era bom aluno, você era convidado, a professora, né, identificava isso e você podia fazer aulas avançadas. Então, por exemplo, eu era da 8ª série e eu podia fazer matemática, outras matérias também, advanced. Então, eu podia fazer com uma turma que era um ano mais velha que eu, né? Ou até 2 anos mais velho que eu. Você tinha essa oportunidade também. E, obviamente, eram pouquíssimos alunos por turma que eram convidados a participar dessa turma aí avançada e já pular um ano, né? Pular, né, uma etapa quase, isso no currículo era muito valioso, principalmente se você depois estava applying para faculdade, né, no futuro, nos Estados Unidos e tal, e já fazer a matéria do ano dos amiguinhos mais velhos. Aí essa professora, e pior que não foi só ela não, tá? Teve também a Miss Vanderput, que me colocou como advogada lá nos tribunais de mentirinha, quando a gente era da 8ª série. Mas enfim, essa professora virou para mim e falou assim, Fernanda, você tá pronta, eu vou te colocar na matéria de matemática avançada. Eu olhei, eu falei assim, eu? Matemática avançada? Porque essa época eu era uma criança. Eu me sentia ainda insegura. Ficavam brincando, G de jaca, falou G de jaca, não sei o quê. Ficavam implicando comigo na escola de uma maneira que eu não me sentia o importante, eu não me sentia o inteligente o suficiente. Quando ela falou isso, abriu um novo mundo para mim. Eu falei, você acha que eu sou capaz de ir para aula avançada de matemática? Ela, sim, Fernanda, você tá pronta. Aí foi o começo do fim, né? No sentido bom. Fui para aula avançada de matemática, depois fui para aula de literatura avançada, fiquei avançada também, aí eu fui estudar na Suíça, fiquei avançada em francês, fiquei avançada na aula de artes também, fui, enfim, Advanced Placement, diploma, um bando de aula, porque olha como uma única pessoa ter passado e acreditado, né, em mim, na minha vida, e ter feito eu me sentir importante naquela hora, que eu fiquei com lágrimas nos olhos quando a professora fez isso comigo, eu comecei a sentir que eu era capaz. E ela ter me dado essa chance de me colocar da aula, uma aula, né, avançada de matemática, fez com que eu comecesse a ficar avançada em várias outras aulas, virasse uma das melhores alunas da minha turma. Depois fui fazer direito, né, virei também uma dos melhores alunos da minha turma. Foi um ato hoje que eu olho para trás que mudou completamente até a percepção que eu tinha de mim como criança. Ela fez eu me sentir importante e ela fez eu me sentir capaz. Isso é só um exemplo de quando eu era criança. Você pode achar, nossa, mas isso realmente foi muito significativo. Como é que eu faço isso? Eu levo esse exemplo no meu consultório. É muito mais simples do que você imagina. Não precisa ser uma oportunidade que você dá da criança estudar numa aula. Só de você virar, vamos dizer que você é um profissional de saúde, você é um homem, tá? E você é careca. E aí chega um paciente da mesma idade que você no seu consultório, ou até mais velho que você, e você fala uma coisa mínima, idiota, isso é tão bobo, gente, mas que funciona e que já faz o dia da pessoa, tá? Pode ser muito idiota e bobo, mas funciona. Nossa, que máximo, e você, aí a gente tem quase a mesma idade e você tá aí ostentando esse cabelão na cabeça, queria eu, eu já fiquei careca com 30 anos. O outro vai sair de lá o dia inteiro rindo. Oh, como eu sou sortudo, né? Todos os meus amigos aí carecas, eu tô com cabelo, porque você mexeu com a vaidade dele. Você fez ele se sentir importante. Então, essa vaidade, esse sentimento de se sentir importante, pode ser com alguma coisa da aparência física, pode ser com alguma coisa, até do filho ou da filha da pessoa que você tá elogiando. Poxa, eu também queria que meu filho ganhasse essa competição. Que legal, né? Alguma coisa que o paciente falou. Mas você fala alguma coisa genuína, não força a barra, tá? Não exagere, genuína, sobre o que aquela pessoa tem de um ponto de vantagem. Pode ser aparência, pode ser o filho, pode ser a casa que ela mora, enfim, tem até como dar esse exemplo da casa também, que é bem legal. Vou dar um segundo. Mas alguma coisa que faça ela se sentir importante. Ela se sentindo importante, as pessoas nunca vão, né, se lembrar do que você falou, de detalhes da sua consulta, mas elas sempre vão se lembrar como você fez elas se sentirem. Então faça elas se sentir importante. Quando a professora falou isso pra mim, do negócio da matemática, e eu comecei, né, a entrar nas aulas avançadas, na escola, tudo, na hora eu saí com lágrimas nos olhos daquela sala. Eu saí 2 centímetros mais alta. Porque ela fez eu me sentir importante. Vários dos profissionais da saúde que me atendem high ticket já me fizeram me sentir importante. E eu conecto com esse mesmo momento que eu vivi quando eu era criança. Então dá isso pro seu paciente. Faz ele se sentir
importante de alguma maneira que você vai ter ganhado ele pra vida. Outro exemplo aqui pra, né, dar vários exemplos de áreas completamente diferentes. A gente foi a primeira vez de Natal na casa da família do Fabiano, padrasto Fabiano, aqueles americanos, assim, cultura muito diferente de nós brasileiros, né? Todo mundo, assim, que mora, assim, não sei quantas gerações, né? Aqui em Connecticut, na região de New England, que é onde eu moro. E a gente foi uma cidade chamada... Na casa de uma tia dele, uma cidade chamada Roxbury, que é linda, incrível, tem várias casas high ticket, né? Aquele corretor famoso, que é o Eklund, né? De $1 Million Listing, tem uma casa lá. Enfim, um lugar incrível. Só que essa mulher, né? A tia lá, que não é tia bem, já mora lá há, sei lá, quantos, 600 anos. Que a casa vai passando de geração em geração, enfim. E, né, vende uma, comprou terreno. Quando era mato, a família já morava lá. E aí, naquela coisa que, assim, é sempre tenso, né? A gente tem uma cultura muito diferente, às vezes os papos, assim, fica aquele meio, né, silêncio cri-cri. A primeira coisa que eu falei foi, nossa, essa sua casa aqui é de 1890, 70, faz parte daquelas casas que são históricas de Roxbury? Nossa, Fernanda, como é que você sabe? Ah, não, porque eu adoro, eu fico toda hora pesquisando casa. Eu ia amar morar numa casa assim, né, com tanta história por trás. Ela ficou lá 10 horas falando sobre a casa, que, aliás, é um assunto que eu gostei muito, porque eu adoro saber sobre essa coisa de real estate, né, do mercado imobiliário e da colonização e das casas, não sei o que e tal. E assim quebrou o gelo e a família me ama. Por uma coisa boba, porque era um assunto que gerava entusiasmo nela, tá? Então, assim, pode ser qualquer assunto, mas, de novo, não é sobre você, é sobre o seu paciente. No minuto ali que ele entra no consultório, é você entrar no mundo dele, fazer ele se sentir importante e falar de algum assunto que você gera esse rapport e essa conexão. Tudo isso é extremamente importante acontecer antes da hora de você falar de valores, porque você já abriu ele já confia em você, ele já se sente em casa, compreendido, e já sente que, né, você já ganhou ele pra vida, como eu disse agora. E ele já sente que aquele tratamento ali, aquela cirurgia, tudo tem que ser com você, não tem como ser com o outro, porque ele não vai ser tratado assim em nenhum outro lugar. E, de novo, quando você falar do valor, você tem que conectar com o desejo dele. O que ele falou? Por que ele quer essa cirurgia? Por que ele quer esse tratamento? Quais foram as palavras que ele usou para descrever por que ele tá ali no seu consultório hoje? Você vai repetir essas palavras na linguagem dele, tá? Isso é muito importante também. E por último, tá? Para eliminar erros desse processo, não fique falando de você. Não fica se vendendo demais. Não vire um vendedor da Casas Bahia, tá? Não é sobre você. Ah, porque eu também. Na hora de você falar sobre o assunto que interessa ele, não é pra falar de você. É pra, no máximo, falar, nossa, eu vi que não, esse assunto me interessa. É por isso que você, não sei o que, não. É sobre o paciente, não é sobre você. Ficou bem claro isso, espero, tá? Porque essa parte também é bem importante. Ele te compra, você se vende pra ele vê você como a única opção viável para resolver a dor, o problema dele, se ele vê que você está interessado nele. Não é sobre você, não é sobre diploma na parede, título acadêmico, não sei o que, blá blá blá, titi, tá? Bola morta esse assunto. Enfim, essas são as 3 estratégias, né? As melhores maneiras de você criar esse rapport e fechar valores altos com pacientes, ser a única opção agora escolhida por ele, já desenvolver um relacionamento com o paciente. Isso tudo dá para ser feito numa consulta de 40 minutos, assim como centenas de meus alunos já estão fazendo. Se você ainda não está inscrito nesse canal no YouTube, não se esquece de se inscrever. Você não vai receber notificação de vídeos novos, de informações novas que podem te ajudar a dobrar o seu faturamento, que eu só falo sobre isso aqui para o seu consultório nesse canal. Então se inscreve já no meu canal no YouTube, aproveita e me segue também no Instagram, no @nandamacvendas. E também, se você prefere o formato podcast, me acompanha no Spotify enquanto você está nessa correria, trânsito, indo para o consultório. Você pode ouvir esse conteúdo através do Spotify ou em outra plataforma aí de streaming de áudio da sua preferência. E te vejo no próximo episódio do podcast Consultório High Ticket. Um beijo!